Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, desembargador Fred Coutinho, desembargador Ronaldo, cumprimento o ilustre relator, desembargador Márcio Murilo, ilustre representante do Ministério Público, senhores serventuários, colegas advogados, e aqui faço um registro do meu cumprimento ao colega advogado da parte contrária, doutor Rômulo Paletó, professor, aqui o meu registro do meu respeito a Vossa Excelência. Contudo, senhor presidente, ilustre relator, ilustres desembargadores, data máxima venha, a tese sustentada pelos assistentes de acusação é sustentada de forma isolada neste processo. Porque, primeiro, o Ministério Público não interpôs recurso em face da sentença absolutória. A sentença, doutor Ronaldo, e aqui faço um cumprimento ao senhor, a sentença, desembargador Ronaldo, trata de forma detalhada, doutor Júnior, eu cumprimento também Vossa Excelência, traz de forma detalhada a análise da prova e de forma muito contundente. Identifica a necessidade da incidência do Instituto do indúbio pro réu no caso em concreto. Data máxima venha, as alegações da assistente da acusação, repito, de forma respeitosa, são isoladas, inclusive porque, desembargador Márcio Murilo, cumprimentando Vossa Excelência mais uma vez, ilustre relator, inclusive porque o próprio Ministério Público de segundo grau dá um parecer pela necessidade de manutenção da sentença absolutória. Então, as razões que a defesa do réu, ora recorrido, sustenta nesta oportunidade, elas estão em consonância, primeiro, com a sentença absolutória, segundo, com o parecer do Ministério Público de segundo grau, inclusive da própria ausência de interposição do recurso apelatório pelo Ministério Público da Paraíba no processo de primeiro grau. Pois bem, o réu, desembargador Ronaldo, ora recorrido, é um policial militar do estado de Pernambuco que retornava para o Rio Grande do Norte, lugar onde tem família, e por um infortúnio e fundamentado em absoluta ausência de culpa em sentido estrito de sua parte, se envolveu nesse acidente. Primeiro ponto a se destacar aqui no caso em concreto, respeitosamente ao assistente de acusação, é que não procede que haja prova nos autos que identifique que houve excesso de velocidade. Ao revés, as testemunhas, que foram as únicas provas produzidas, ou uma tentativa de produzir uma prova nesse sentido, demonstram e indicaram que o réu, ora apelado, absolvido no processo primeiro grau, vinha numa velocidade de 90 km por hora. Nem o laudo da Polícia Civil esclarece a velocidade, tampouco a Polícia Rodoviária Federal conseguiu fazê-lo. No caso em concreto, há dois laudos produzidos. Dois, ilustre relator, dois. O primeiro é o laudo da Polícia Civil, que aduz de forma expressa que o veículo do réu trafegava na via quando houve perda do controle da dirigibilidade. E aqui eu trago com muita ênfase, desembargador Ronaldo, por motivos que o perito não pôde precisar materialmente, derivou à direita e colidiu longitudinalmente na traseira do veículo que estava estacionado, parado no acostamento. É importante que se destaque esse aspecto do laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Estado da Paraíba. A ida do veículo do réu para a direita ao acostamento, local onde aconteceu a batida, se deu na avaliação do perito, aspas, desembargador Márcio Murilo, por motivos que o perito não pôde precisar materialmente. E por conta dessas circunstâncias, a sentença acertadamente explicita, a sentença absolutória, diga-se. É uma sentença muito bem feita, muito bem fundamentada, por sinal. Uma sentença longa, que aprecia a prova, que destrincha os depoimentos, que analisa os laudos produzidos. A sentença diz o seguinte, desembargador Fred, abre aspas,
de maneira que, sobre o laudo da Polícia Civil, de maneira que se mostra inconclusivo no tocante à definição da culpa em sentido estrito do réu. Também não há certeza, continua a sentença, de que o réu estivesse sequer em velocidade superior à permitida na via, pois as testemunhas não souberam precisá-la. Fecha aspas. Então, apenas neste parágrafo, data máxima vem aí de forma muito respeitosa, a sentença confronta todas as razões do recurso da assistência de acusação e as faz de forma adequada, analisando a prova produzida nos autos. Como se não fosse suficiente esse laudo da Polícia Civil produzido, houve também um laudo particular, subscrito pelo engenheiro especializado em tráfego, Dr. Delando Nazário de Medeiros Júnior, que esclarece com clareza, me permitam a redundância, a dinâmica do acidente. E aqui eu entro nos depoimentos realizados pelas testemunhas perante o juiz de primeiro grau. Depoimento da testemunha, o senhor Luciano Gomes da Silva, na audiência do dia 20 de maio de 2022, aos 29 minutos e 20 segundos do seu depoimento. Diz, abre aspas, a caminhoneta me ultrapassou fazendo a costurada. Depois fazendo a costurada na frente do Renegade. O Renegade, para não bater na traseira da caminhoneta, puxou para o acostamento. Fecha aspas. O mesmo Luciano Gomes, no mesmo depoimento da audiência do dia 20 de maio de 2022, aos 30 minutos e 52 segundos, me permitam um indicativo preciso da fala da testemunha. Explicita, desembargador Márcio Murilo, aspas, eu ia na faixa dos 80 quilômetros, ele ia na faixa dos 90 quilômetros. A distância de mim para ele era muito pouca, é tanto que eu ia sendo vítima também do acidente. E há um outro apontamento da testemunha que é preciso deixar registrado aqui, é o depoimento da testemunha da acusação, o senhor Edson dos Santos Aquino, que na mesma audiência, no minuto 9:05 segundos do seu depoimento, disse de forma expressa, abre aspas, no dia do acidente, tinha uma caminhão, tinha a Hilux, que foi embora do local e tinha esse Jeep Renegade. A verdade que ficou esclarecida nos autos é que o acidente aconteceu por conta do fato de que o réu, ora recorrido, como disse a testemunha Luciano Gomes, foi vítima de uma costurada realizada por esse veículo automotor identificado como a Hilux. Aliás, desembargador Márcio Murilo, essa narrativa, desembargador Ricardo Vital, doutor Júnior, essa narrativa é dita pelo réu ora recorrido desde o primeiro minuto em que foi abordado pelos policiais rodoviários federais. Desde aquele primeiro instante, o senhor Vitor Ramos, policial militar, réu e partícipe de alguma maneira desse infeliz acidente, que também abalou a sua vida emocional, como demonstram os autos, desde o primeiro instante, o senhor Vitor Ramos esclareceu a existência desse veículo. Desembargador Fred, o senhor Vitor Ramos, através de advogado constituído na oportunidade, requereu ao delegado que fossem realizadas buscas em locais próximos do acidente, desembargador Márcio Murilo, e está formalizado nos autos isso, pleiteando a extração de câmeras de posto de combustível, de eventuais empreendimentos que há na região, tudo com o intuito de trazer aos fatos, a verdade dos fatos à apuração. Está lá documentado nos autos. O senhor Vitor Ramos se envolveu, infelizmente, nesse acidente. É verdade. 3 pessoas faleceram. Isso tem causado um transtorno e um sofrimento considerável à sua vida, conforme documentos médicos, psiquiátricos acostados aos autos. Diante desse exposto, a sentença, e conforme a prova produzida, e esta egrégia Câmara tem, por conduta, observar a sentença de primeiro grau em homenagem ao juízo de primeiro grau, que conduz a instrução ali na ponta de lança, na trincheira, a sentença diz, neste particular,
e é importante que se traga a menção a esse trecho, porque foi feito esse registro pela assistência da acusação no que diz respeito aos depoimentos dos policiais rodoviários federais. A sentença diz, aspas, sem querer cansar a corte, mas eu preciso trazer esse destaque. Por sua vez, os depoimentos dos policiais rodoviários federais são coesos em descrever que encontraram o denunciado no local do acidente, que lhes relatou ter sido trancado por outro veículo e a única alternativa foi jogar o veículo para acostamento. Tal relato é compatível com o primeiro depoimento dos policiais em delegacia, onde relataram que, aspas, o condutor do Jeep Renegade contou que seguia na faixa da esquerda quando uma Hilux prata, que seguia na faixa da direita, fez um momento para mudar de faixa e que, diante dessa manobra, o condutor do Renegade mudou a direção para a direita, seguindo para o acostamento. A sentença ainda complementa: não se faz evidente a violação do dever objetivo de cuidado, sem que seja possível imputar seguramente que o acidente tenha ocorrido por imprudência na condução do veículo. Há versões relativamente distintas, e aqui eu faço um destaque, desembargador relator Márcio Murilo. Mas segue a sentença. Há versões relativamente distintas, mas todas com elementos que deixam dúvida se a manobra do denunciado foi realizada de maneira temerária, por imprudência, ou se influenciada por comportamento de terceiro, que retirou a previsibilidade do perigo ou resultado diverso a despeito do dever de cuidado adotado. Fecha aspas. De forma mais objetiva possível, desembargador Ricardo Vital, desembargador Fred, desembargador Júnior, desembargador Ronaldo, desembargador Márcio Murilo, a defesa do réu, ora recorrido, requer, portanto, em consonância com o parecer do Ministério Público de segundo grau, a manutenção da sentença absolutória proferida pelo juiz Acó, com o consequente desprovimento do recurso apelatório interposto pelos assistentes de acusação. É o que se requer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Debaixo Márcio com a palavra. Vossa Excelência, esses casos de possível homicídio culposo é sempre polêmico, né? Que nem sempre o laudo explica toda a situação fática, né? Não há filmagem no local, é por isso que há até um projeto de lei obrigando que os carros, como há na Rússia, os carros tenham câmeras frontais, que aí iria esclarecer quase que totalmente a situação. Seria um custo-benefício altíssimo para a garantia da verdade. E, no caso, o voto está disponível a Vossa Excelências, é um voto que retrata bem a posição da magistrada, e eu rejeito primeiro a preliminar do apelado, de não conhecimento do recurso, considerando que é meramente protelatório esse argumento, né? E antes de entrar no mérito, eu parabenizo os dois tribunos, eu posso chamá-los de tribunos, né? Um é um foguete em ascensão, doutor Rembrandt, que é a sua jovialidade e a sua vontade de expor os fatos, como bem deve expor o advogado em prol da defesa,